um prazer estar com vocês novamente aqui na Fliporto para este evento. Espero eu num espírito de bom humor e não de profundidade acadêmica, mas sem que isso perca a importância e o sabor do que nós pretendemos discutir aqui. Palavras. Como diz o título, as implicâncias, as preferências e as esquisitices das palavras. A ideia desse evento surgiu de uma conversa com o curador, Mário Hélio Gomes. Eu estava contando para ele de um evento em Londres, num festival literário, em que fizeram justamente um levantamento entre o público para saber das preferências de cada um, que palavras as pessoas gostavam, que palavras elas rejeitavam. E a partir daí fomos desenvolvendo a ideia. O evento na Inglaterra, a palavra vencedora foi a palavra serendipity, que não é uma palavra muito conhecida, mesmo para quem fala inglês, mas ela expressa, não só uma palavra bonita, que soa bonito, mas ela expressa algo muito interessante, que é quando se vai buscar uma coisa, encontra-se outra melhor ainda. Uma palavra só expressa isso. E essa palavra foi escolhida como a favorita lá. E, de certa forma, ela também é intraduzível, na medida que mesmo em inglês ela tem um significado muito amplo. E tem origem numa história para crianças de um príncipe que fazia exatamente isso. O príncipe ia descobrir uma coisa e encontrava outra melhor. Uma pesquisa desse tipo sobre palavras favoritas inevitavelmente esbarra em lugares comuns. Por lá também, como love, por exemplo, era esperado que aparecesse. Compassion. Né? E a mais curiosa eu achei, entre as 10, a palavra onomatopeia, escolhida como uma das favoritas. E apareceu Jesus, apareceu money e alguns palavrões, como era de se esperar entre as palavras favoritas e as mais rejeitadas. E ainda fizeram uma categoria especial da palavra mais longa. Apareceu uma coisa chamada pneumo-ultramicroscópico silicônico volcanonioses. Não tenho a menor ideia do que isso significa, mas parece ser uma doença que dói muito. E, na ocasião, eu escrevi um artigo sobre esse concurso, contando isso aí que eu contei para vocês, e o Luiz Fernando Veríssimo, em cima disso, notou, se a gente fizesse isso aqui no Brasil, como seria? E o voto dele, ele escolheu 2 palavras como as favoritas. Ele escolheu sobrancelha e escolheu sândalo. E com uma palavra mais feia, ele escolheu seborréia, que realmente é de doer, né? O Veríssimo disse ainda que desconfiava que nós, os latinos, consultados sobre palavras favoritas, tenderíamos mais para o nome do que para a coisa, para o som da palavra mais do que do que ela representa. Disse ele que nossas línguas seriam mais abstratas do que o utilitário inglês e o preciso alemão, que nunca são falados com gosto, com o puro prazer de saborear a pronúncia, do italiano, por exemplo. Mas teses sobre os povos e as suas relações com os idiomas são sempre arriscadas. Jorge Luiz Borges flagrou um paradoxo. Os escritores mais representativos de cada país são sempre pouco característicos de seu povo. Nada menos típico da Inglaterra, do understatement, da palavra, da afirmação sutil, do que o espalhafatoso Shakespeare, que Borges considerava mais italiano ou judeu do que inglês. Nada menos alemão com sua tolerância, seu antifanatismo e sua indiferença ao conceito de pátria do que Goethe. Victor Hugo, com seus grandes cenários e vastas metáforas, segundo Borges, tem pouco do especificismo francês.
E a Espanha é representada por Cervantes, um contemporâneo da Inquisição intolerante, um espanhol que satirizava a paixão. No fundo, todo mundo, quando pensa formalmente na língua que fala, pensa em outra língua. Isso me lembra um trecho de Gabriel Garcia Marques, em 100 Anos de Solidão, que ele dizia: o mundo era assim recente, que muitas coisas estavam privadas do nome e, para citá-las, era necessário apontá-las com o dedo. Faltavam palavras, imagine. Quando eu falava em serendipity em inglês, eu observei que não tem tradução. Nós costumamos dizer que saudade não tem tradução. Na verdade, até tem, pois em inglês, por exemplo, pode ser entendida como uma mistura de missing, longing, nostalgia. Mais complicado de traduzir do português, por exemplo, eu acho, é deixa comigo. Vai além do leave it to me, ou laisse-moi. Em português e mais ainda em carioquês, o verdadeiro significado de deixa comigo é esquece o assunto porque nada vai ser feito. Na mesma categoria está me liga, vamos nos falando, ou então passa lá em casa. Não dá para traduzir essas expressões, o significado vai muito além. O estrangeiro, então, fica estupefato diante dessas expressões. Veja banana, por exemplo. Qualquer brasileiro que sabe que banana existe em vários tipos. Banana d'água, banana da terra, prata, maçã, ouro e outras. Você diz isso para um inglês ou um americano, e eles acham graça. Banana, para eles, é banana, pronto. Não tem variação. Parece aquela história de esquimós, que supostamente teriam 50 variações para a palavra neve. Cada uma delas serviria para distinguir tipos diferentes, como neve fresca ou antiga, mole ou crocante, fina ou grossa, além de outras modalidades do que para nós de clima quente é apenas neve. Em março último, Veríssimo escreveu uma coluna implicando com outro sim, a miúde e bem apessoado. Essa última, lembrou ele, por um motivo qualquer, só serve para homem. Ninguém diz uma mulher bem apessoada. É bonita, atraente, gostosa, mas bem apessoada não. Só homem pode ser bem apessoado. Isso me lembra uma inglesa que eu conheci, razoavelmente fluente no idioma português, mas que esbarrava naquele problema complicado para o estrangeiro de saber o que é masculino e feminino. E assim, numa conversa, ela quis dizer que um rapaz era bem apessoado, bonitão, boa pinta, mas como se tratava de um homem, ela tentou acertar a gramática para o masculino e acabou dizendo que o boa pinta era bom pinto. Talvez o bonitão até fosse isso também, mas isso era outra história. Um diplomata estrangeiro que serviu no Brasil e se esforçou para aprender português, me contou que admirava a expressão sumiu. Ele contou do próprio espanto quando ouvia, por exemplo, a empregada explicar que o desaparecimento misterioso de algum objeto na casa tinha uma explicação muito simples. Ora, sumiu. Ou seja, o objeto foi por conta própria, se escondeu numa dimensão especial do universo, conhecido por aqueles que tinham a senha mágica. Sumiu. Um espião russo, que foi agente da KGB no Brasil durante os anos 60, e eu vim a conhecer anos depois em Moscou, me contou que a palavra em português que mais o encantava era almoxarifado. A mulher dele, também espiã, preferia outra, arquibancada. Conheço uma americana que confundia cotovelo e corcovado. E também não percebia a importância da letra N no meio da palavra, quando confundia cuca fundida com uma versão parecida, sem o N. Saía palavrão e ela nem percebia. Palavrões, claro, fazem parte do idioma, tem muita força expressiva. De fato, neurocientistas que estudam pacientes cuja fala foi afetada por AVC, notam que palavrões retornam com mais facilidade quando o paciente começa a falar de novo, quando ele reaprende, porque são palavras carregadas de impacto emocional.
é fácil reconhecer o quanto de explosão tem um merda. Tenho certeza que vocês aqui na plateia não vão se sentir ofendidos por ouvir essas palavras que os neurologistas apreciam, os psicólogos também, sem esquecer dos escritores. O recém-falecido Milor Fernandes lembrava que palavrões não nasceram por acaso. Ele escreveu: palavrões são recursos extremamente válidos e criativos para prover nosso vocabulário de expressões que traduzem com a maior fidelidade nossos mais fortes e genuínos sentimentos. É o povo fazendo sua língua. E Milor, sendo quem era, passou alguns exemplos, que novamente peço a vocês para não tomarem como grosseria gratuita, e sim estudo de linguagem. Ele dizia: o nível de estresse de uma pessoa é inversamente proporcional à quantidade de foda-se que ela fala. E ele perguntava: existe algo mais libertário do que o conceito de foda-se? O foda-se aumenta a minha autoestima, dizia ele, me torna uma pessoa melhor, reorganiza as coisas, me liberta. Não quer me namorar? Então foda-se. O direito ao foda-se deveria estar assegurado na Constituição Federal, escreveu Milor. Para liquidar o assunto, seja qual for a discussão, nada como nem fudendo. Milor pergunta: você conhece a definição mais exata, pungente e arrasadora para uma situação que atingiu o grau máximo imaginável de ameaçadora complicação do que fudeu? Há uma derivação mais avassaladora ainda. Você está dirigindo bêbado, sem documentos do carro, sem carteira de habilitação, e houve uma sirene de polícia atrás de você, mandando que você parar. O que você fala? Fudeu de vez. Algumas palavras viram moda, um monte de gente acha chique usar. Veja um adjetivo: diferenciado. Tem produto diferenciado, tratamento diferenciado, atendimento diferenciado. Parece implicância com o uso de diferente, peculiar, singular. Não, tem de ser diferenciado. Agora mesmo, daqui nos bastidores, eu estava conversando com um colega, notando o hábito das pessoas dizerem: entendi, entendi, entendi. É um novo vício de linguagem que vem surgindo, vem crescendo. Priorizar também é de doer, né? Na recente propaganda política para a televisão, vocês notaram como abusaram do verbo resgatar? Todo candidato prometia resgatar alguma coisa perdida pelo mau desempenho dos adversários. Um lexicógrafo, Cláudio de Mello, da ABL, diz que Machado de Assis usava 17 mil palavras com registro em dicionário. O linguajar comum das pessoas usa no máximo 1000 palavras. O jornalismo diário fica no meio, com um uso habitual de umas 3000 palavras. Infelizmente, elas incluem os lugares comuns mais desagradáveis do jornalês, e o Werneck tem boas histórias para contar nessa linha, mas eu cito alguns: só o tempo dirá, tudo pode acontecer, últimos retoques, tudo pronto para o início, quebrou o protocolo, cumpriu o extenso programa, só para dar uma ideia, isso na televisão é terrível, só para dar uma ideia, área de difícil acesso, tudo começou quando... Sem esquecer do abominável elo de ligação, como se elo pudesse ser alguma coisa que não de ligação. Se você me ouvirem dizer uma barbaridade dessa um dia na televisão, tem minha permissão para jogar um tijolo na tela. Jornalistas, escritores e poetas não são os únicos a reconhecerem a importância da palavra exata, usada no lugar certo com a conotação apropriada. Quem dá nome a produtos, por exemplo, também sabe disso, ou devia saber. A Chevrolet americana levou uma surra quando lançou seu modelo Nova no mercado hispânico. Os americanos diziam Nova. Nós, em português, dizemos Nova, mas os hispânicos dizem Nova. E carro que Nova não vai. E não foi. Não venderam. Há poucos dias eu estava lendo que uma companhia francesa está querendo concorrer com o Facebook
e o LinkedIn como rede social. Talvez até tenha sucesso no resto do mundo, mas aqui no Brasil vai ser difícil pegar. A empresa francesa se chama Viadeo. Não vai ser levada a sério aqui. Volto ao nosso Veríssimo, pela simples razão de que ele, além de excelente escritor, é humorista. E por isso sabe descobrir humor em palavras, até mesmo no som que elas emitem. O que é uma falácia? Pergunta ele. Pode ser um animal que nunca está onde parece estar. Mais provável será algo vegetal, com variações. Falácia amazônica, falácia negra, lascívia. Isso é nome de mulher, claro. Alta, magra. Lascívia, meu amor, vem cá. Ela é amiga de Lorota, uma manicure gorda, casada com um sujeito escorregadio chamado falcatrua. Mas quando falcatrua vai consertar um carro, sempre encontra um problema na traquinagem. Mas quando ele passeia com seu cavalo escarcel, atravessa a ponte da Safena e sempre que avista mulheres bonitas, lança olhares de betume e cabriolé. Volta para casa, entra pela porciúncula e sobe uma escada estreita, o escrutínio. Algumas palavras sugerem algo completamente diferente do que são, lembra Veríssimo. Que nome se pode dar a uma peça de mobília onde a mulher se encosta para ajeitar a maquiagem? Um Pinochet, claro. Vejam a palavra defenestrar. Dizem aí que significa atirar algo ou alguém pela janela. Mas Veríssimo prefere imaginar uma suíte matrimonial, casal em lua de mel e o diálogo. Ele, querida, ela, sim, preciso te confessar uma coisa. Fala, amor, sou um defenestrador. A noiva o arrasta para a cama e diz, estou pronta para experimentar tudo com você, tudo. Ou então vemos a multidão em torno do sujeito que acaba de cair de um prédio na calçada. O sujeito geme, ai, fui defenestrado. Alguém comenta, coitado, e depois atiraram ele pela janela. Quem respeita a palavra se preocupa não apenas com os significados, mas também com as tentativas de acabar com elas. Os perseguidores incluem desde os puristas que rejeitam gírias, expressões de criatividade popular, até os politicamente corretos que tentam expurgar dos dicionários palavras que ofendam um ou outro grupo, como se fossem desenhos de Maomé. Vocês devem ter sabido da proposta de suspender a venda do dicionário Wise, porque o verbete cigano incluía o sentido de trapaceiro, e isso seria politicamente incorreto. O nosso alagoano, baiano, carioca, João Ubaldo Ribeiro, implicou com esses talibãs do idioma e escreveu, aonde vamos chegar? Gelo baiano e baianada não vão poder mais? E o pessoal de São Paulo vai se indignar quando souber que lombo de carne de boi na Bahia chama-se paulista e que os baianos gostam de dizer, hoje vou comer um paulista lá em casa. João Ubaldo até especula que o expurgo de palavras em nome da imparcialidade acabará chegando a letras de música. E se um samba falar que minha nega me traiu, terá de haver outra versão cantando minha loura me chifrou, para ficar equilibrado. Teriam de sumir com o afetivo meu nego ou meu neguinho, que seria racista. Nego ou neguinho tem ainda uma propriedade extraordinária de ter se transformado em pronome impessoal. Já repararam? Como na frase, nego acha que a vida é fácil. Quem acha? Nego é. Pronome impessoal. O João Ubaldo tem uma história ótima, quando ele era professor de português na Bahia, e foi chamado para uma banca de prova oral. Nem tinha mais o que perguntar ao aluno, mas olhou uma frase em que tinha a palavra fui. Ele então perguntou ao aluno, esse fui aí seria do verbo ser ou do verbo ir? O aluno deu um sorriso debochado, como se dissesse, a mim o senhor não engana não, e sentenciou, fui é passado do verbo for. Inventou a palavra, inventou um verbo novo. O que, aliás, já ocorreu com a invenção do primeiro verbo duplo. Chamar, chamar. Você fala com amigos assim,
Telefonei para você ontem, chamou, ninguém atende. Nunca é só chamou uma vez só, é sempre duplo. É o novo verbo, chamar, chamar. Essa conversa é infindável, temos vários exemplos, mas eu quero não tomar muito mais tempo e passar a palavra aqui para os meus dois outros companheiros, a começar por um visitante ilustre, um jovem português, Rente de Carvalho, que esse novo velho amigo de Portugal tem no currículo a honra de ter sido adversário da ditadura salazarista em seu país, e quem ganhou com isso fomos nós, porque ele veio para o Brasil, veio morar aqui em Rio, São Paulo, trabalhou em jornais aqui, trabalhou no Estadão, e nos anos 50 se transferiu para a Holanda, onde vive até hoje. Ele vive em Amsterdã, como nós chamamos, ou Amsterdão, como ele chama. E é autor de vários livros, que nós aqui no Brasil ainda não conhecemos, por isso mesmo eu chamo a atenção se houver algum agente literário aqui presente, que procure se familiarizar com o trabalho dele, que vocês vão conhecê-lo melhor. Então, vamos ouvir o Rente de Carvalho primeiro, e depois ouviremos o Werneck, Humberto Werneck, que é outro que saiu da terra onde nasceu e foi morar em outro país. Deixou Minas Gerais e foi para São Paulo. Lá ele fez carreira em jornalismo, começou pelo Jornal da Tarde, pela Veja, Isto É, e continua a escrever uma coluna no Estado de São Paulo. É também um escritor com vários livros lançados, um deles apropriadamente chamado Tantas Palavras, outro sobre os lugares comuns, um chamado O Santo Sujo, em que ele conseguiu a proeza de descobrir meu avô, também chamado Cílio Bocaneira, médico do personagem real no livro. O Werneck, como vocês verão, é um cultor das palavras, suas idiosincrasias, suas esquisitices. Mas vamos começar com o nosso novo velho amigo, que pode ficar mais confortável vocês dois sentando aí, e a gente começa a conversar. Vamos lá. Boa tarde. Eu vou pedir ao Silvio se faz favor de mudar o texto, porque eu compreendi três palavras. Mais próximo assim, mais próximo. Eu compreendi três palavras, acho eu. Uma foi defenestrar. A outra foi... Já perdi a ideia. A primeira palavra que eu ouvi uma palavra estranha. E depois ouvi o meu nome. Portanto, toda a gente estava rindo e eu estou aqui muito sério porque não ouvi nada. Tem aqui uma espécie de eco duplo. Quem está aqui não ouve nada, não vê nada. Perdão. Eu queria contar uma pequenina história de maneira a ilustrar uma certa maneira de lidar com as palavras. Eu apaixonei-me aos 7 anos por uma velha. Ela tinha 29 anos, era mãe de 2 filhos, era inglesa e só falava inglês. E tomou-me de amores também, tomou-se de amores por mim, e eu vivi na ilusão de que toda a gente falava inglês. Eu não compreendia que os meus colegas de brinquedo que não falassem inglês, achei uma coisa estranha. Quando esse amor terminou, uma senhora francesa tomou conta de mim durante mais de 10 anos e o meu francês passou a ser bastante bom. Depois fui para a Holanda em 56 e desde então o holandês é a minha língua. Ninguém na minha família fala português. Mulher, filhos, parentes, netos. Eu sou o único lusofalante. Por isso eu tenho uma relação muito especial com a língua portuguesa, porque é uma língua que eu escrevo, mas não falo. De vez em quando eu falo um pouquinho, mas não falo muito. E isso dá lugar a certas complicações. Uma vez fui convidado para fazer uma entrevista ao Romário, o futebolista. Telefonei para a casa dele e quem atendeu foi a senhora.
e eu perguntei à senhora, como bom português, se ele vinha comer. E ela, não sabendo que estava lidando com um português com algum conhecimento brasileiro, disse: ele vem almoçar, mas comer hoje não vai, não. Por isso, agora, eu mais para dizer não tenho. A palavra da fenestração é muito bonita e o Silvio vai ser muito gentil e vai-me dar o texto, porque senão estou surdo e cego. Muito obrigado. Mas cadê aquele texto que você tinha um texto aí no bolso para ler? Esqueceu o texto. Gente, olha, antes de mais nada, muito obrigado à Fliporto pelo convite. Muito obrigado a vocês por estarem aqui, quando lá fora certamente tem coisa mais atraente, né? Bom, eu não sou especialista em palavras, não sou especialista em nada. Eu sou, para usar a expressão do Otto Lara Rezende, eu sou um especialista em assuntos gerais. Mas seja como for, eu uso palavras há bem mais de 60 anos. Eu não aprendi ainda, mas enfim, eu continuo tentando. E eu tenho, assim, pela palavra, eu tenho com a palavra uma relação muito apaixonada, com ligeiros toques de tara, que incluíram na minha infância, incluem até hoje, leitura de dicionário. Eu era um menino bastante esquisito, depois piorei, e de qualquer maneira, eu aprendi um monte de palavras, eu gosto do som das palavras, eu gosto de experimentá-las, né? E eu sei coisas, ainda hoje, palavras que eu nunca usei, que eu só vi no dicionário. Palavras como amaxofobia, por exemplo, que é um pavor de você estar dentro de um veículo ou de você viajar num veículo. A palavra alpondra, que eu acho que poderia ser uma palavra das mais bonitas também. Alpondras são aquelas pedras que tem num rio e que te permitem atravessá-lo a pé, né? Caminho das pedras, literalmente, né? E uma palavra apax, com H. Apax é uma palavra da qual só existe um registro escrito. Agora, o meu consolo nessa história é que, recentemente, eu vi que Monteiro Lobato também tinha essa mania de ler dicionário. E um pouco, eu estou meio na sintonia dele. Você aprender palavras, e palavras às vezes muito estranhas, não para você sair usando aí como se fosse um nouveau riche do léxico, não é? Você usar criteriosamente. Não tenho medo das palavras, me assusta muito hoje uma coisa que há, sobretudo no jornalismo brasileiro, que é o medo das palavras. É paupérrima a lista de palavras que se pode usar na imprensa brasileira hoje. Eu sou contra isso, as palavras estão aí para ser usadas, não para causar espécie nos outros, mas sim porque elas existem, né? Me apaixona a ideia de que a cada coisa corresponda a uma palavra. Segundo Antônio Ais, a língua portuguesa tem 400 mil palavras. 400 mil palavras. Eu pensava nisso outro dia, quando me deparei com algumas coisas para as quais não existe nome. Pelo fato de ter me tornado avô recentemente, não por merecimento, mas por antiguidade, e eu descobri que não há, nessas 400 mil palavras da língua portuguesa, não há uma que caiba, que seja assim, a condição, designe a condição do avô ou da avó. Você tem para o pai, você tem a paternidade, para a mãe a maternidade, e para o avô e a avó não tem isso. Eu fiz uma crônica sobre isso no Estadão, lembrava que com uma certa inveja, falava nos hispânicos, que bem ou mal tem uma palavra que é abuelazgo, ou abuelidad,
Os alemães têm uma palavra para avô e avó também, condição do avô e da avó. Eu sei que ter publicado essa crônica provocou uma maré de reações de leitores, eu tive que voltar ao assunto, surgiram sugestões, avoidade, avoísmo. Uma senhora do interior de São Paulo escreveu dizendo que tinha pensado em aproveitar outras línguas, como a francesa, né? Ah, meu filho, mas aí eu pensei em grand-père. Você poderia criar grand-perdade, mas para a avó, que é grand-mère, você teria uma grand-merdade. E aí a coisa já encrenca, né? Bom, essa conversa a respeito de palavras, de coisas que não têm nome, eu joguei na roda também, e vieram umas coisas muito curiosas. Só um minutinho. Me escreveu um camarada, que se diz autor, de uma palavra que é jonjo. 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 E ele se deu a pachorra de me explicar. Leitor tem isso, você escreve e os caras te respondem, né? Ele me explicou que o jonjo é o estado em que fica o chamado membro masculino depois do coito. Aí explicava ele uma coisa meio gordalhufa, meio saciada, né, aquela coisa, e por extensão você pode aplicar isso a um estado de alma, né? Outro tentou me vender jonjo. Você pode dizer, hoje estou jonjo, né? Outro tentou me vender a expressão vertigem de sobreloja. Aí já não é uma palavra, vertigem de sobreloja. Eu achei isso maravilhoso. Eu não sei se é claro para vocês o que seria isso. Se eu subo no Empire State Building, por exemplo, lá no topo, eu já tenho direito a uma vertigem de altura. Tem camarada que chega na sobreloja e já está gastando por conta, já tem, eu acho que é uma coisa muito, muito frequente. Eu gostei dessa palavra, estou dando curso a ela, até agora não pegou. Deixa eu ver aqui. Assim, e aí surgiram palavras, houve desafios entre leitores. Alguém falou assim, olha, o cabelinho de dentro do nariz não tem nome. Aí veio um outro sujeito e disse, não tem, chama-se vibriça. Vibriça. Ah, e aquele algodãozinho que se forma no umbigo, no final do dia, quando você tira a camisa, tem aquela coisa, uma coisa mais prosaica do mundo, né? Pois aquilo tem nome. Chama-se flunfa, flunfa, F-L-U-N-F-A, flunfa. Então, durante umas 2 semanas, eu fiquei por conta de assuntos graves como a flunfa, né? Bom, eu como apaixonado pelas palavras, eu acho que eu tenho o meu direito a diversas implicâncias, né? Ultimamente, essa história do mensalão, por exemplo, está nos dando a oportunidade de ouvir coisas inacreditáveis ali. Eu não sei se vocês costumam acompanhar aquilo, né? São expressões complicadas. Outro dia, um daqueles ministros se saiu com o verbo adimplir. Adimplir, que é você cumprir uma obrigação. Você pagar uma conta, ele poderia ter dito isso, não, você vai adimplir, né? Acho que isso aí faz parte de uma coisa, agora a sério, isso faz parte de uma coisa que é muito brasileira, que tem uma raiz assim no nosso bacharelismo, que é uma coisa inextirpável nesse país, né? E que acho que é um impulso, às vezes, de você usar a língua como instrumento contra o outro. O sujeito usar a palavra como uma espécie de um gás paralisante verbal. Você numa roda, ou numa palestra, numa coisa, você usa uma palavra tão esdrúxula, que aquilo provoca uma certa paralisia.
não é? Até que alguém corra com o dicionário ali. Isso aconteceu, a gente viu acontecer isso num bate-bocas ali entre o Itamar Franco e o Fernando Henrique. Teve muito essa coisa, né? A uma certa altura, Itamar chamou o Fernando Henrique, que tinha sido o ministro dele, né? Chamou ele de anfótero. O país ficou parado assim por alguns minutos antes que alguém corresse e visse que esse negócio é assim, uma pessoa que reúne em si qualidades ou características que se excluem. O Itamar não explicou quais, mas enfim, ele usou essa palavra. O Fernando Henrique, por sua vez, ele era ministro do governo Itamar, exatamente, ele estava numa reunião com o ministro, com o secretário de Fazenda, e ele disse que a União daria X para os estados. Aí um cara de Minas Gerais disse assim, mas isso é uma tutameia. Tutameia. Tutameia significa exatamente uma insignificância, mas o Fernando Henrique não sabia, então ele ficou assim, até que um assessor fosse lá e... Deveria saber, porque esse é o título de um livro, aliás, de Guimarães Rosa. Eu acho que a gente tem uma coisa, eu dou um nome a isso, que eu chamo de ruibarbosismo. Tá? O Rui Barbosa é um sujeito que morreu em 1923, tem todos os méritos e tal, mas essa águia de Haia continua pousada no ombro assim, da nacionalidade e assombra as pessoas, né? Dessa cepa aí fazem parte dois sujeitos que eu acho notáveis. Um é o Castro Lopes, que era um filólogo carioca da segunda metade do século XIX. Se esse camarada tivesse tido as suas ideias acolhidas, motorista se chamaria cinesíforo. O futebol seria ludopédio, também é invenção dele. Ele publicou um livro chamado Neologismos Indispensáveis e Barbarismos Dispensáveis. Por exemplo, um abajur, ele sugeriu uma palavra, lucivelo, avalanche runimol, cachecol focale. Massagem seria uma premagem. Um anúncio, preconício. Vai ali e bota um preconício. Um repórter, eu, por exemplo, seria um alvissareiro. E um turista, meus amigos, seria um ludâmbulo. Enfim, e nessa mania de falar bonito, né, que tem um brasileiro, a gente incorre em coisas que os estudiosos chamam de hipercorreção. Essa coisa do brasileiro falar rúbrica, por exemplo, né, ou púdico. A gente sempre acha que o proparoxítono é uma coisa melhor, então a gente puxa esse acento para antes. Clítoris, por exemplo, deve ser o ponto J, né? E até língua estrangeira, a gente dá uma guaribada numa língua estrangeira. Uma coisa curiosa, aqui no Brasil se diz laquê, para aquela coisa que se usa ou se usava para botar no cabelo, bem francês, né, laquê. Na França é lac. Em São Paulo se diz ballet. A moça dança ballet. Na verdade, é uma leitura francesa de uma palavra portuguesada. Bom, já estou me estendendo muito aqui, mas eu queria chegar em algumas palavras feias e bonitas, já que a gente teve um concurso, né? Duas palavras que eu acho extremamente feias. A gente poderia buscar palavras horrorosas tem palavras meio estrambóticas, meio pouco usuais. Eu peguei do universo que a gente usa. A palavra fronha, por exemplo, me parece uma palavra das mais feias da língua portuguesa, talvez a mais feia. Eu tenho horror da ideia de que toda noite eu ponho a minha cabeça numa fronha. A palavra enxaqueca, para mim, é uma séria candidata, né? Bom, nesse trivial aqui meio variado,
Eu tenho direito também às minhas implicâncias. Uma das mais conhecidas é em relação aos lugares comuns, que eu uso fartamente, mas em relação aos quais eu tenho uma implicância muito grande. Isso acabou me rendendo um livro involuntário. Involuntário porque ele resultou da anotação sem objetivo, durante décadas, de coisas que eu via no jornal. Eu achava que, sobretudo na linguagem jornalística, não tem muito cabimento você pretender dizer uma coisa nova, você dá uma notícia com uma linguagem velha. Isso resultou, faz alguns poucos anos, num livro chamado Pai dos Burros, Dicionário de Lugares Comuns e Frases Feitas. A rigor não é um dicionário, é um repertório, tá? E esse livro vem a ser o meu livro mais vendido, talvez o mais pessoal, né, diria algum inimigo meu. E brevemente ele vai ter uma outra edição. Teve algumas reimpressões e agora terá uma nova edição. Eu quero antecipar para vocês aqui algumas coisas desse dicionário, algumas coisas que vêm aí, né? Esse dicionário é cheio de coisas como, por exemplo, acirrar os ânimos, explosão de alegria, ninguém sabe o dia de amanhã, amizade incondicional, amigo pessoal. Entra naquela categoria, como se houvesse um amigo impessoal, né? Esse cara aqui é meu amigo impessoal. Ampliação da malha viária, são palavras, expressões que você acha que correspondem a uma tecla do computador. Bate e já sai lá inteirinho, né? Amizade incondicional, ânimos exaltados, anseio popular, apoio maciço, manifestação de apreço e por aí vai. Numa certa categoria, a gente tem um monte, já está nessa edição corrente aí, são expressões do futebol. Vou ler algumas aqui, todo mundo vai reconhecer. As equipes adentram o gramado. Clássico é clássico. E vice-versa, né, disse alguém. O time tal joga por 2 resultados iguais. O time tal vai buscar o resultado. É o franco favorito. Futebol é uma caixinha de surpresas. Futebol é bola na rede. Futebol não tem lógica. Não se ganha o jogo na véspera. O grupo está focado. O jogo só acaba quando termina. Não ir além de um pálido empate. Eu lamento muito que até nesse departamento de futebol a gente tenha caído numa mesmice total hoje. As pessoas falam as mesmíssimas coisas. E para encerrar isso aqui, eu quero lembrar para vocês uma historinha. Quando eu era garoto, no Rio de Janeiro, tinha um locutor chamado Odovaldo Cosi. E era um cara criativo, como vários, não eram únicos. Os locutores de futebol, eles se esmeravam. E houve uma coisa, um acidente que não era tão incomum. As bolas, na época, eram de couro, costuradas com um fio e tal. E conforme a pancada que se desse na bola, ela entortava. E foi isso que aconteceu. Uma coisa prosaica, entortou a bola. E o Oswaldo Cosi narrou da seguinte maneira: há um impacto mais violento do pé de um dos litigantes, o balão perdeu a sua esfericidade legal, tornando-se obsoleto para o association. Eu acho isso uma obra-prima. Nós conversávamos, você tem uma experiência peculiar de ter vivido no Brasil durante muito tempo, depois voltado para a Europa, mas você vem de um pequeno vilarejo em Portugal e está na posição ideal para ter observado a língua portuguesa aqui e em Portugal. Sabemos que somos um país, 2 países separados pela mesma língua. Quais são algumas das diferenças que mais ficaram na sua memória sobre o português de lá e o português daqui? Mas, Silvio, você acha mesmo que somos 2 países diferentes? Somos 2 países com línguas parecidas. Com línguas parecidas, mas quais são as diferenças que você vê? É muito difícil de... Desculpa.
é muito difícil dizer isso sem começar a insultar as pessoas. Nós, em Portugal, temos a ideia de que os brasileiros falam um bocadinho... A língua brasileira que é um bocadinho infantil, mas não é. Nenhuma língua... Sim. O português tem essa ideia tola de que a língua brasileira que não é uma língua refinada, que é uma língua infantil. É uma tolice porque não há línguas infantis, todas as línguas têm o mesmo valor. O que nós temos é uma arrogância de velhos, que não aceitamos nem neologismos, não aceitamos mudanças, não aceitamos variações, achamos piada às telenovelas, quando, eu não sei se essa expressão ainda se usa, mas houve um momento em Portugal toda a gente dizia está legal, com sotaque brasileiro. Isso era ambivalente porque dava a impressão que era uma ironia carinhosa e ao fim e ao cabo era um bocadinho denigrante. Denigrante? Não, denigrante a palavra não existe. Depreciativo, está a ver? Eu não sei se é possível, eu creio que vocês são muito maiores do que nós e vocês vão vencer ao fim e ao cabo. Portanto, o neologismo e a novidade e a mudança, a modernidade é que vai vencer e nós vamos ficar assim como uma espécie de múmias falando uma língua que já ninguém fala porque a nossa gramática torna-se... Quando o português de Portugal quer falar gramaticalmente correto, ele torna-se um falante obsoleto. Diz coisas tolas com eu hei de vir, talvez estejamos, quer dizer, ninguém compreende isso, não é? Por isso, eu tenho a impressão, o futuro está no Brasil. Não posso dizer de outra maneira, pois não. O futuro da língua portuguesa está no Brasil e nós vamos ser o Museu da Língua Portuguesa e talvez o cofre ou a biblioteca onde as pessoas guardam as coisas mais valiosas. Mas eu não tenho muita fé que Portugal jamais possa mudar da maneira como o Brasil mudou. O que chama atenção quando você ouve o português falado aqui, alguma coisa em particular lhe chama atenção? O que sempre me chamou muita atenção é a musicalidade da língua brasileira. Eu tive, pessoalmente, há algum tempo, a tendência de me abrasileirar, porque eu acho que a língua brasileira tem mais suplesse. Suplesse não é em português, pois não? Não é? Subtileza, leveza, subtileza, mas leveza, sim, talvez. Eu, em brasileiro, digamos assim, em português do Brasil, é possível dizer muito mais, com muito mais fineza, do que no português de Portugal. Essa é a minha impressão. Eu queria perguntar uma coisa a você. Você vive fora do seu país há muitíssimos anos. 56. Desde 1956? Não, espera aí, desde 50. Estamos em 50 para 2012, quanto é? Essa aula lá eu perdi. A minha ignorância é especializada em matemática. Nós ambos. Mas olha só, você vive fora do seu país, você não tem um contato cotidiano com a língua. Não. E, no entanto, você é escritor em língua portuguesa. Como é que é isso? Eu acho que há uma certa vantagem, porque, embora eu tenha uma família que não é numerosa, mas é simpática, eu tenho muitos amigos, como eles falam todos uma ou outra língua e ninguém fala português, eu vivo numa espécie de isolamento que tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que eu posso aprofundar mais o conhecimento da língua. O Humberto disse há pouco, lia dicionários. Eu li dicionários a minha vida inteira e li uma coisa muito, muito especial quando era pequeno. O meu pai era funcionário alfandegário e eu li, numa ocasião em que não tinha mais nada para ler, li o regulamento de todas as mercadorias para importação e exportação. Portanto, hoje em dia ainda é assim um pouco. O uso da língua portuguesa é uma espécie de capela privada que eu tenho com o meu passado, com os escritores portugueses antigos e os modernos e tudo mais, e sobretudo com a minha pátria. A língua funcional para mim são duas, é o holandês e o inglês.
e essas permitem-me uma certa distância em relação às pessoas. Eu, se falasse muito português, essa minha fala seria mais intimista do que atualmente é. Eu mantenho, falando português, eu tenho a impressão que estou sempre a escrever, portanto mantenho uma certa distância, e que não mantenho isso com inglês ou holandês, e nesse caso eu sou mais normal. Peraí, eu posso continuar um pouquinho nisso aqui? Pode, porque me lembro que ele me fez uma observação antes de nós entrarmos, que uma das grandes influências na poesia na Holanda é Fernando Pessoa, que aparentemente nos parece estranho. Por que Fernando Pessoa? Se você pudesse explicar um pouco, porque ele diz que Fernando Pessoa vende 100 mil livros. Não é só Fernando Pessoa, Guimarães Rosa também, a Trevisan, Grandes Sertões Veredas. Aconteceu o seguinte: em 1962 não havia ensino de português nas universidades holandesas. Veio um senhor que era catedrático de francês e que tinha aprendido, imaginem, tinha aprendido português na Indonésia. E ele falava um português tão perfeito como o meu pode ser perfeito, com todos os tiques, com todos os barbarismos. O senhor falava um português impecável. E então, depois dele, ou juntamente com ele, éramos 2 funcionários no Departamento de Português da Universidade de Amsterdão. Eu, português, o meu colega holandês. A diferença entre nós ambos era que eu, de facto, não fui ensinar, eu fui aprender. O meu colega, que depois se tornaria o meu tradutor e que era, de facto, genial, o nome dele é Augusto Willemsen, Helaas já faleceu. Ele fez uma coisa extraordinária, como era um grande conhecedor do português e, como já disse, quase genial. Ele traduziu Fernando Pessoa de uma maneira que o Fernando Pessoa hoje Fernando Pessoa hoje vende na Holanda aos 100 mil exemplares, e os holandeses consideram que foi um erro ou foi um engano de Nosso Senhor que Fernando Pessoa tenha nascido na África do Sul. Porque dizem eles, ele não é português, tudo de Fernando Pessoa é de mentalidade holandesa. E Fernando Pessoa é, há 20 anos, a grande influência da poesia neerlandesa, portanto, uma influência numa língua totalmente diferente e quase bárbara em relação à nossa. Não, eu estou brincando, porque os alemães dizem que o holandês que não é língua, que é um mal de garganta. Mas isso não obsta. O meu colega, o genial Augusto Willemsen, traduziu Fernando Pessoa, traduziu Guimarães Rosa, traduziu Drummond de Andrade. Drummond de Andrade é hoje a figura do erotismo da Holanda. Toda a gente conhece o nome de Drummond de Andrade. E, enfim, quando se juntam determinadas circunstâncias, podem acontecer dessas coisas boas, que o Fernando Pessoa, Guimarães Rosa, Drummond de Andrade, toda essa gente foi enriquecer uma língua e uma literatura que não tinha conhecimento nenhum, nem de Portugal, nem do Brasil. Sabiam que Maurício de Nassau tinha estado aqui, mas do resto ignoravam quase tudo. Bom, a nossa conversa vai se esticando, mas temos um limite de tempo. Eu queria passar a vocês, como eu contei, a ideia desse bate-papo aqui começou a partir daquela história do concurso de palavras. Então, esse concurso foi feito aqui entre vocês, várias pessoas contribuíram, e me passaram aqui a lista final das 10 mais votadas. Em primeiro lugar, não muito inesperado, saudade. Em segundo lugar, amor, palavra, conhecimento, vida, pernambucana, amizade, essência, miscigenação e tolerância, em 10º lugar. As 3 mais curiosas, escolhidas por vocês: procrastinação,
idiosincrasia e oligofrênico. Essa é a escolha popular, portanto, a palavra favorita aí de vocês, eleitores, foi saudade.